Eu vou trazer para você aqui isso aqui vai ficar na história, viu, gente? Eles podem fazer da maneira que eles quiserem, a torto e direito, da forma que eles quiserem, mas essa barbaridade vai ficar na história e será contada como o maior absurdo, tenho certeza eu, nas escolas, nas faculdades de direito deste país. Apenas ministros indicados por Bolsonaro ao STF votaram contra a prisão do ministro Torres. Por 9 votos a 2, o Supremo decidiu manter o afastamento do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, e a prisão, gente, do secretário de Segurança do Distrito Federal, que foi, inclusive, ministro do presidente da República. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, na nossa próxima pauta, mas antes eu quero falar o seguinte: o Nicolas está dizendo o seguinte: ora, se pode prender, se pode afastar o governador por omissão do Distrito Federal, se pode prender o secretário de Segurança, ex-ministro do presidente Bolsonaro, o Torres, né, por conta do que aconteceu no Brasil, então isso abre um precedente, uma prerrogativa para que o Flávio Dino responda também. Ué, a responsabilidade ela é hierárquica, não é verdade? A maior autoridade no que se diz respeito à segurança pública no Brasil é o Flávio Dino. A maior autoridade hoje, né, ministro da Justiça e Segurança Pública, é o Flávio Dino, meu amigo. E o Nicolas Ferreira aciona a Suprema Corte Brasileira, ou seja, não vai dar em nada, mas ele está acionando, né, por omissão internacional do ministro da Justiça. Vou trazer essa informação para você aqui agora, porque pensa num negócio, num caldeirão que está fervendo. Você vai dar o seu like? Claro que você vai dar o seu like, senão você não está cooperando aqui com o seu amigo Rodrigo Alvarenga. Vou até pôr de novo a vinhetinha. Você vai dar o like, você vai se inscrever no canal, sim, e você vai ativar o sininho das notificações, porque eu não estou utilizando a ferramenta TopTube Famosos mais, né, um dos maiores canais de notícias do Brasil. Por quê? Porque lá no TopTube nós estamos debaixo de censura, mas nós estamos aqui com um trabalho novo e eu quero convidar você a nos ajudar a fazer esse canal crescer. Como, Rodrigo? Compartilhando, comentando, se inscrevendo, dando seu like. É muito importante para nós. Tá aí o menino Nico, né? O menino Nicolas, que tem essa cara de menininho. Há quem diga que o Nicolas tem 50 anos de idade e que ele dorme no formal. Será verdade? Eu acho que não, hein? Mas teve um camarada aí na esquerda que falou que ele nem é tão novinho assim, né? Que ele aproveita dessa aparência de menino, que ninguém deu confiança para ele. Quando vê, meu amigo, já tinha sido aí, já tinha feito história, né? Como o deputado mais jovem do Brasil, né? E com essa votação extraordinária. O mineiro, graças a Deus, nem tudo está perdido, né? Minas Gerais é conhecida por ter tido como grandes lideranças políticas. Nós mineiros temos na nossa história Tancredo Neves, olha que espetáculo. Nós temos na nossa história Juscelino Kubitschek, Tancredo, né? JK, Tancredo Neves, né? Que marcaram a história dos políticos brasileiros. Um que eu gosto muito, eu não gosto de esquecer o nome dele porque eu acho um absurdo esquecer o nome dele, mas é o Alencar, né? Vice-presidente da Dilma Rousseff. Quer ver? Aqui, ó. Não foi o Temer, meu amigo. Vice-presidente do Lula, último mandato. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tô procurando aqui em tempo real para você, para não ter mimimi. Não deu tempo de eu preparar antes. Esse cara,
O povo mineiro não pode esquecer desse homem. É o José de Alencar. José de Alencar. Vocês lembram dele, gente? O mineiro José de Alencar. Esse cara também, baita de um mineiro. O Brasil, gente, só não acabou assim porque tinha esse homem aí. Um verdadeiro vice-presidente democrata que ajudou esse país a não ir para as cucuias, porque a moral ilibada deste homem, sabe? Um empresário, um empreendedor, né, que é o José de Alencar, que foi um contrapeso poderoso para que o Brasil não fosse para as cucuias. Vou fazendo um adendo para você aqui, eu acho importante. É importante a gente lembrar das pessoas que foram importantes para o país. E o Zé de Alencar, verdadeiro empreendedor, empresário, um homem honesto, decente, que não tem isso aqui na sua mancha política, mineiro Zé de Alencar, tá? E o Lula, ele inteligentemente, ele emplacou a mesma estratégia para se eleger com um vice moderadão, né, para atingir a área dos conservadores. Usou agora a mesma estratégia para se eleger, trazendo com ele o Geraldo Alckmin. Foi a mesma coisa. Ele usou a mesma receita quando ele se elege às custas de José de Alencar, que todos sabiam, bom, se der pepino, nós temos Zé de Alencar, né? Pelo amor de Deus, né? Um homem, que você tem para falar de um homem desse, né? Um empresário, empreendedor, um empregador no ramo têxtil, né? Em Minas Gerais, com uma história extraordinária e de fato, e lamentavelmente, né? Morreu muito jovem, né? Pô, acho que foi de câncer que ele faleceu. E o Lula repete então essa história, mas pelo amor de Deus, vai comparar Geraldo Alckmin do PSDB com José de Alencar, gente, com o mineiro José de Alencar. Então, tá certo que nós temos algumas vergonhas. Vou voltar para o assunto aqui, ó. Esse já foi. Tá certo que nós temos algumas vergonhas mineiras, como Aécio Neves, né? O isentão do Anastasia, Dilma Rousseff, mineira. Agora, Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado Federal, mineiro, né, para nossa vergonha, né, um outro mineiro também que nos decepcionou, baita de um melancia, né? Esse eu fiquei decepcionado. É o senador Carlos Viana de Minas Gerais. Que decepção. Fez nada para ajudar o Brasil. O Brasil, rapaz, passando um maior apuro de 2018 até 2021 com o presidente Bolsonaro. O Viana lá dentro do Senado Federal nunca fez nada para defender, sabe, o povo brasileiro. Nunca se levantou como voz para falar, gente, pera, nunca. Aí quando o presidente Bolsonaro perde, agora ele vem com discurso. Não, sabe o que é? Agora precisamos reconstruir o Brasil, não é bem assim. Uma conversa fiada, outra decepção do povo mineiro também. Mas nós temos agora o menino Nicolas Ferreira, mineiríssimo de Belo Horizonte, que nos dá um orgulho, né, aqui, né, do povo de Minas Gerais, trazendo essa informação que está aqui, né? E ele disse o seguinte: Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, deputado federal, afirmou em seu perfil no Twitter, tá, que encaminhou uma notícia crime contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sim, por omissão internacional diante dos atos de vandalismo em Brasília. Olha o que o menino Nicolas disse aqui, meu amigo. O parlamentar, ele informou que sim, encaminhou um documento ao ministro da Suprema Corte Federal, né, o Xandão, e pede que o caso, né, a denúncia seja comprovada, Dino tenha a prisão preventiva decretada. Ou seja, já que é para afastar governador por omissão de segurança pública,
já que é para prender o ministro Torres, segundo eles, por omissão da segurança pública. Ué, que prenda o ministro da Justiça também, que recebeu informações privilegiadas com antecedência da Agência Nacional de Inteligência Brasileira, a ABIN, e não fez nada. Está botando a culpa nos governadores, está botando a culpa no Torres, né? Então, o Nicolas, ele pensa isso. Protocolei uma notícia crime ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, o Xandão, sugerindo que seja analisado responsabilização, sim, do ministro da Justiça, Flávio Dino, por omissão intencional dos atos do dia 8 de janeiro, inclusive, se for o caso, decreto de prisão preventiva. A denúncia do Nicolas acontece após o senador Marco Duval afirmar que Lula e Flávio Dino foram alertados pela ABIN sobre a invasão na Praça dos Três Poderes, um dia antes do fato acontecer, e segundo a ABIN, eles não fizeram absolutamente nada. Tá aqui, ó, perfil oficial do Nicolas Ferreira, tá? E ele segue dizendo aqui, ó, né? Ele segue, né? Seguiu tweetando, ó. Segundo consta, em vários veículos de imprensa, há fortes evidências de que o ministro havia sido informado dos acontecimentos, inclusive por parte da Agência de Inteligência Brasileira. Pedi que a ABIN fosse oficiada para confirmar o fato, ou seja, o Nicolas partiu para cima e falou: eu estou oficiando a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ok? Oficiando, e eu quero as informações, quero documento protocolado, e se de fato o dinossauro foi avisado, o Lula foi avisado, e isso aconteceu partindo da premissa do Alexandre de Moraes, que tem que prender o Torres, que tem que afastar o governador do Distrito Federal, tem que prender o Flávio Dino também. Essa é a fala do Nicolas. Coloca para mim aqui o que é que você pensa, tá? Se você concorda. Aí ele coloca aqui o Nicolas, ó, sendo verdadeiros fatos, são muito graves, uma vez que a lei brasileira prevê, neste caso, que a pessoa seja punida pelos atos que não impediu, de atos que não impediu. Ou seja, neste tipo de omissão, ele tinha o dever, por lei, de impedir qualquer resultado criminoso, né? E aí aqui ele publica, ó, uma nota da própria Folha de São Paulo, que diz o seguinte, ó, Folha de São Paulo: a ABIN avisou sobre risco de violência na véspera de ataques em Brasília. Despachos, né, alertando sobre perigo de depredação chegaram a 48 órgãos do governo, ou seja, 48 órgãos do governo foram avisados, tá? Ó, e ele continua dizendo aqui, ó: Nicolas, é possível ainda investigar a invasão na Alesp em 2017? É a última ameaça feita, e a última ameaça feita ao Tarcísio, né? Porque sim, aí ele responde, ó, certeza que isso não vai terminar em pizza, né? Enfim, depois você entra lá no Twitter do Nicolas, né, deputado federal, mineiríssimo Nicolas, você vai ver que tem até uma discussão ampla lá sobre isso. Então é isso, minha gente, né? Justiça tem que ser feita para todos, tá? Todo mundo. Se o dinossauro está dizendo que cabe prisão nesse caso de omissão, né? O Nicolas está falando então, né?
Você tem que ser preso também, bonitão. Ué, a lei tem que valer para todos. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, comenta e compartilha, ajuda o nós aí, né? Ajuda o nós aí, rapaz. Deus abençoe você, tá? Vamos lá?